família aqui no canto dele. Quando ele fala ai, caralho. Ai, caralho. Bora voltar. Fechou, então. Fechou. Bem-vindo ao APG de Apoio ao Trabalhador. Esse é um evento do nosso escritório de advocacia trabalhista. Estou aqui com meus sócios Salomão e o Vitor Hugo. Esse evento é destinado para você que, com ou sem carteira assinada, né, pode aí ter uma relação de trabalho em que tu tem um contrato informal, nenhum contrato, ou um contrato de prestação de serviço, um contrato de autônomo, um CNPJ, um MEI, eu acho que isso daí é... Um contrato de boca. Um contrato de boca. Então, esse evento é para você que tem uma relação de trabalho, tá? E não quer perder nada, não quer perder nenhum direito seu, não quer perder nenhum valor que tem a receber pelo trabalho que prestacionou e quer garantir, né, que você não perca isso, porque às vezes a gente atende aqui diversos trabalhadores e eles até tinham direitos, só que não conseguiram resguardar esses direitos porque não conheciam formas de garantir que eles iam receber tudo que merecem pelo trabalho que entregaram. Então, esse evento é destinado para todos vocês, tá? Independente de qual exercício, qual trabalho que tu realiza, esse evento vai te garantir instrumentos para que tu receba tudo que tu merece. A gente vai apresentar aqui a metodologia que deu nome a esse evento, né? Que é a metodologia APG, de Apoio ao Trabalhador, que é a metodologia que a gente utiliza no nosso escritório para todos os nossos casos, para solucionar os nossos casos. São etapas, né, didáticas, etapas que a gente vai compartilhar com vocês para permitir que vocês identifiquem na relação de vocês, eu tenho um direito, né? Será que está certa essa relação? Então vocês vão poder identificar os direitos de vocês e como é que eu faço para garantir isso, para receber isso? Porque meu chefe ele não é muito legal comigo, então às vezes é difícil tu conseguir satisfazer aquele teu direito, receber aquele teu direito. Então a gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz aqui na prática para converter, né, para garantir que esse direito aí caia na tua conta pelo trabalho que tu realizou. Então aqui a gente vai esclarecer os direitos de vocês e vai mostrar como é que faz para vocês, como é que a gente faz, né, para vocês receberem tudo que merecem. Antes da gente dar continuidade e mostrar a metodologia, a gente vai falar de casos de nossos clientes, sempre resguardando, obviamente, o sigilo deles, né? Eu tenho que falar para quem não é esse evento, né? Esse evento aqui não é para... Esse evento, na verdade, como tu mesmo falou, ele é um evento para o trabalhador entender os direitos dele, para o trabalhador não só entender os direitos, mas saber o que fazer com eles, saber quais armas ele pode usar, o que ele pode fazer no dia a dia, como ele pode lidar com o patrão dele. Então, a ideia do evento é voltado para o trabalhador. Não é esse evento, apesar de que um advogado, porventura, venha assistir o evento, possa aprender coisas relevantes, mas a ideia do evento não é para advogados, a ideia do evento não é para empregadores, para o patrão, a ideia desse evento é para o trabalhador entender as informações, entender o que fazer com essas informações e estar munido para o dia a dia. Perfeito. Esse evento é para você, trabalhador, que trabalha com ou sem registro, ou seja, com ou sem a carteira assinada, né? Aqui a gente vai falar para vocês se vocês têm ou não direitos, que são a grande dúvida, as grandes dúvidas que vocês mandam para a gente, principalmente nos nossos atendimentos aqui do escritório pelo WhatsApp, eu trabalhei de tal forma, eu tenho direito, olha, eu trabalhava assim, assim, assado, eu tenho direito, então, manda já esse vídeo para algum amigo, algum familiar teu que trabalhe ali de maneira informal, ou que trabalhe de carteira assinada, mas que ele esteja percebendo que tem alguma coisa ali que está errada. A gente sempre sabe, a gente sempre tem ali o instinto que existe alguma coisa errada na forma de trabalho, né? Exatamente. E o principal, quem perde na história quando o trabalhador não entende dos direitos, é só ele mesmo. O empregador ganha, todo mundo ganha na história, menos o trabalhador. E eu digo por quê. A gente tem muitos casos, vários relatos de vários trabalhadores, e assim, cada relação é uma relação. Mas o que a gente percebe é que muitos deles, onde a gente conseguiu um resultado positivo para esse trabalhadores que trabalhavam 6 meses, trabalhadores que trabalhavam 8 meses, 1 ano, 2 anos na empresa, todos eles vieram até a gente
mostraram a situação, mostraram que, na verdade, a relação deles estava irregular e deveria ser regularizada. E a gente conseguiu um resultado positivo, resultados de 12 mil, resultados de 15 mil, de 20 mil. Isso vai variar muito da relação que você tem no seu dia a dia. Mas que todos eles, ao buscarem a gente, ao buscarem informação, ao buscarem entender de fato o que estava acontecendo nessa relação de trabalho deles, tiveram um resultado positivo. Sim. Achei até que tu foi humilde. Não, eu fui humilde dentro desse parâmetro, né? Desse parâmetro, Como eu falei, cada trabalho é individual, mas a gente consegue alcançar valores muito maiores até. Sim. E vai destacar também que não só em relação aos valores, né? O Vitor Hugo mencionou aqui que os trabalhadores trouxeram relatos para a gente, que fizeram eles alcançarem esses resultados. A gente vai compartilhar alguns dos resultados aí na tela com vocês. Vou deixar algumas sentenças e alguns valores para vocês. Não vai ser fácil identificar, né? Porque é impossível, na verdade, identificar só pelo valor da demanda, o porquê dela ter chegado nesse montante. Mas não se assustem, a gente vai mostrar os casos aqui para vocês. A gente vai relatar como que a gente alcança esses valores e como faz para que vocês recebam eles. Mas é importante vocês entenderem que vocês não precisam trazer isso pronto para a gente, né? Por quê? Porque, como o Vitor Hugo falou, ele que levou isso, ele que já sabia isso, esse trabalhador ele já conhecia isso antes de chegar até vocês e poder receber todo esse direito que ele recebeu, esses valores que ele recebeu. Não, gente. Até porque esse evento aqui, a gente já tem outros, vocês vão ver aí abaixo na nossa página, né? Um questionário, as principais perguntas que vocês trazem para a gente já fez outros eventos relacionando, trazendo essa resposta para vocês, né? Diversas respostas que a gente responde todo dia aqui no escritório, vão estar em vídeos aqui abaixo complementando esse. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando vocês vêm relatar algo para a gente, alguma coisa que vocês, por instinto, como falou o Salomão, então meu instinto diz que eu acho que tem alguma coisa errada. Quando vocês vêm conversar com a gente vai direcionar vocês. Essa é a metodologia que a gente vai apresentar para vocês. A gente vai direcionar vocês, a gente vai fazer as perguntas a vocês. Por quê? Porque vocês não são advogados, vocês não têm a obrigação de saber, né, tudo, entender tudo, saber como resgatar tudo. É uma matéria complexa, uma matéria difícil que a gente vai simplificar aqui, vai mostrar um passo a passo, mas que esses resultados, eu quero antecipar a vocês que esses resultados não vieram dos clientes já trazendo tudo para a gente pronto. Não, a gente estava aqui para instruir eles, para receber eles. E o que eles fizeram? Qual foi o ritual? Eles mandaram um WhatsApp. Basicamente é isso. Então é só tu mandar um WhatsApp, né? Se tu tá aí com alguma dúvida, tu vai poder ver o evento todo, mas terminou o evento ou não tenho tempo para assistir o evento, fala direto com a gente que a gente vai conseguir esclarecer vocês sobre a relação de vocês. Então o que vocês falam não é, eu acho que tá certo ou tá errado. Tá? Não se dê essa obrigação de dizer o que está certo e está errado. A gente vai trazer instrumentos para vocês poderem identificar, mas deixem isso com a gente, né? Manda uma mensagem, deixa que a gente vai revelar para vocês aquilo que está adequado, aquilo que não está. Então basta mandar uma mensagem que a gente vai poder direcionar vocês em relação a isso, para que vocês alcancem também esses resultados, né? Então não se preocupem em tentar antecipar os resultados dos processos de vocês ou os direitos de vocês na totalidade, porque a gente vai conseguir instruir vocês, né? Aqui a gente vai dar repertório para vocês identificarem, mas não para que vocês esgotarem tudo isso, saberem como atuar, né, de forma independente. Não, é para que vocês reconheçam e saibam produzir aquilo que vai garantir que vocês não percam os valores que têm para receber e também vai dar instrumentos que, por vezes, né, em boa parte das vezes, vocês vão conseguir antecipar. Mas não a totalidade. A totalidade exige uma complexidade maior e a gente vai estar aqui de suporte para ajudar vocês quando isso fizer necessário. Até porque, por exemplo, o Vitor Hugo deu exemplo de vários casos aqui com vários períodos. E parece, né, quando tu falaste, né, a primeira impressão que eu tenho certeza que é da maioria dos nossos clientes, que eles têm a ideia que, tipo assim, enquanto maior o período, maior o meu valor. Não necessariamente. E não necessariamente isso tem relação. Às vezes um período curto gera um valor grande, né? A gente já teve audiência aqui de pessoas que, por exemplo, então penso na profissão. Então dependendo da profissão, eu vou ter um valor maior de rescisão. E não necessariamente também. A gente tem, às vezes, pessoas que a gente atende, que é dentista, que é arquiteto, e que não tem um valor, né, de ação tão grande quanto outras pessoas que às vezes são empregadas domésticas, que às vezes são até mesmo estagiários, até mesmo caminhoneiros. Então a gente já teve vendedores, várias pessoas, chefe de cozinha,
né? Pessoa, por exemplo, chefe de cozinha, o processo dele deu 80 mil. A gente teve o da vendedora de concessionária, que foi da, não posso falar o nome dela, já ia falar, de 120, né? Então, a gente tem vários processos, o caminhoneiro também chegou nesse valor. Foi, que a gente fez um acordo de 30 e depois chegou em 120, né? Então, como é que isso acontece? Bom, a gente, diante da relação dele, o que aconteceu? O que teve de especial nisso? Nada, ele mandou um WhatsApp, a gente analisou a relação, viu como é que estava o dia a dia de trabalho. Vou botar aí os processos para vocês terem noção desses valores, né? Só a parte da decisão. E o que aconteceu foi que, diante do relato dele, a gente viu que faltava muita coisa. Então, assim, faltava ele receber muita coisa. E é normalmente isso que faz diferença no valor da demanda. O quanto tu tá deixando de receber e o quanto tu tá entregando. Então, tu entrega muito, faz muita hora extra, faz muita coisa, e em contrapartida, recebe aquele valor que não muda. Né? O teu trabalho aumenta, muda, tu agrega função e o valor fica o mesmo. Então, isso vai, com o tempo, aí às vezes, mas não faz muita diferença, isso é 2 mil. Né? A pessoa pensa assim, é 2 mil, é 3 mil. Tá, então pega de diferença, né? O que eu merecia mais do que eu estou recebendo. Então pega isso daí e calcula em 3 anos. Todo mês. Aí a Pronto. diferença fica absurda. Aí fica grande. Então, só que essa diferença é merecida. Sim, com Né? certeza. Não chega ao absurdo porque é merecida. A pessoa trabalhou, só que o absurdo é tanto tempo, né? Só que, assim, pelo trabalho, né? As pessoas realmente se engajam. A gente tem aqui pessoas que se engajam muito pelo trabalho, então acaba que acontece isso como uma coisa até comum pra gente, né? A gente vê as pessoas ficam pensando, isso acontece mesmo todo dia, né? São pessoas que todo dia estão ali fazendo essa função. E às vezes elas deixam de buscar o direito delas. É importante entender que é normal o trabalhador ter alguns receios, ter algumas objeções de buscar os direitos dele. Seja essa objeção porque o meu patrão ele é uma pessoa muito difícil de lidar, eu não vou ter nenhum tipo de conversa com ele porque é impossível, então não tem como eu buscar meu direito. Sempre tem algumas pessoas que pensam desse modo. Outras pessoas que acham que o nome dela vai ficar sujo na praça se ela entrar com alguma ação trabalhista, esse tipo de coisa, mas isso é um pensamento normal do trabalhador, mas quando eles chegam com a gente e trazem essas questões, a gente consegue, né, trazer uma solução, trazer calma para eles e fazer entender que, na verdade, esse tipo de coisa não acontece. Existe um jeito melhor de lidar, não necessariamente você ir falar com seu patrão e ter dor de cabeça e ter estresse, não. Existe uma outra forma de lidar com essas questões e também não, o seu nome não vai ficar sujo na praça se você buscar seus direitos trabalhistas, porque a Justiça do Trabalho ela cria um mecanismo de proteção ao trabalhador justamente para que essas ações trabalhistas não sejam de conhecimento geral, mas sejam tão somente de conhecimento da pessoa que está buscando e da empresa que está sendo demandada. E não é algo que outras empresas vão saber, que outras pessoas vão saber, mas é algo privado entre essas duas partes, né? O trabalhador e a empresa que está sendo demandada. É bom tu mencionar isso porque isso é um ponto bem sensível mesmo. Quando o nosso primeiro atendimento aqui no escritório é pelo WhatsApp. Então a pessoa vem falar com a gente e a gente esclarece algumas dúvidas e etc. E uma das perguntas bem comuns é: trabalhei tanto tempo, quanto eu vou receber? Cara, essa é uma pergunta muito complexa. Por quê? Porque a pessoa quer saber isso aí para ir tentar negociar com o patrão, né? Só que como eu vou explicar e a gente bate ponto por ponto para o patrão dela, né, sem uma demanda judicial, que ele deve 20 mil para ela. Que na realidade, o tempo todo que ela passou recebendo só R$ 1.000, ela tinha que receber um salário mínimo, ela tinha que receber mais o FGTS, ela tinha que ter pagado férias. E quando tu vai demitir uma pessoa, tu tem que pagar tudo isso. Sim. E aí entra a necessidade da pessoa entrar com o processo, né? Exatamente, porque eles se assustam até, né? Os empregadores fazem isso de modo irregular, não assinam a carteira do empregado, mantêm o empregado durante muito tempo de forma irregular, sem ele receber os direitos, sem ele estar protegido pelo INSS caso aconteça algum acidente com ele.
E quando chega nesse período, né, do empregado tentar buscar aquilo que é de direito do empregado, o empregador se assusta, não sei o quê, esse valor está muito alto, não deve ser assim. Na verdade, é isso. Se ele tivesse regularizado a situação desde o começo, tivesse pagado de forma correta todos os direitos trabalhistas que esse trabalhador tem só pelo fato dele trabalhar como um empregado, tendo todos os requisitos de emprego, se ele pagasse de forma correta, não estaria sido demandado esse valor no final, né? Por muitas vezes isso é até necessidade, né? Sim. Porque, por exemplo, como tu bem falou, e se ele precisar de um benefício do INSS? Ele vai precisar entrar com o processo para garantir o seguro-desemprego, para garantir ali a estabilidade, para garantir uma prestação de auxílio-doença, licença maternidade. Então, poxa, eu tenho aqui a necessidade, e a barreira dessa necessidade é o meu patrão gostar ou não gostar da forma como isso vai se proceder. Então, às vezes, é realmente necessário. É bem comum a gente conhecer, muito provavelmente você já deve ter ouvido o caso desse, ou conhece alguma pessoa do tipo que trabalhava muito tempo em um lugar, só que não tinha sua carteira assinada e porventura sofreu um acidente no caminho do trabalho, ou um acidente, enfim, qualquer tipo de acidente que não pôde mais trabalhar e simplesmente essa pessoa ficou jogada de lado, ela não teve nenhum tipo de apoio da empresa, não recebeu nenhum valor financeiro até para custear a recuperação, remédios, enfim, vários tipos de coisas que poderia ter sido feita se ela tivesse normalmente a carteira dela assinada, reconhecido o vínculo de emprego dela. Então, esse é um fato bem comum. A gente não pode deixar isso acontecer, não só pela parte financeira, enfim, de recursos, de direitos que você tem a receber, mas também de proteção, de você se sentir seguro de ir ao trabalho, de voltar ao trabalho, e estar bem não só para você, mas para sua família também. Quando a gente fala sobre essas situações, é importante a gente destacar um dos grandes erros que os trabalhadores cometem é que, numa conversa informal, tu tá ali conversando com alguns colegas, etc., e tu fala assim, eu não sei se eu tenho direito ou não. E aí alguém te dá uma informação errada. A pessoa pega e fala assim, não, pô, isso aí não é assim, não. Isso daí, esse é o seguinte, se tu recebe Bolsa Família, tu não tem direito. Se tu é empregado de tal lugar, se tu é servidor público de tal lugar, se tu é policial militar, se tu não tem direito. É importante receber uma orientação de um advogado, porque muitas dessas vezes a pessoa tem direito, sim. E você pegar e ouvir uma informação errada, cara, é caro isso aí. E é importante também não só buscar a informação de um advogado, mas de um advogado que entenda dos direitos trabalhistas. Isso é muito importante. Você tem que buscar aquela pessoa que de fato trabalha com essa parte do direito, que entende isso no dia a dia, sabe como as coisas funcionam, e daí você pegar a informação correta. Porque é muito comum a gente fica com dúvida, principalmente porque o trabalhador, como o Lidman falou anteriormente, não tem a obrigação de saber o direito. Então ele vai consultar uma pessoa ou outra, então ele acaba pegando várias informações e ele fica com dúvida, ele não sabe o que fazer. Então é importantíssimo você buscar um advogado que entenda os direitos trabalhistas e possa te dar a informação correta. Uma coisa que é interessante nesses casos é que a pessoa acha que isso vai ser desgaste de energia, né? Poxa, se eu entrar com um processo, eu vou me desgastar muito, eu vou ter que brigar com a pessoa. Eu não quero isso. Ninguém gosta de brigar, né? Sim. Ninguém gosta de brigar. Ninguém gosta de se indispor, principalmente com pessoas que a gente teve ali uma relação de trabalho. Mas, por vezes, a gente já, como a gente falou, é necessário. E isso não gera desgaste. É importante salientar isso, porque a gente teve clientes aqui que, inclusive, tinham medo do patrão, porque ele era grosso, porque ele era rude, mas isso é totalmente desnecessário, esse medo. É porque a ideia, né, que o trabalhador chegue até a gente, que o processo é uma verdadeira guerra, né, que vai estar numa sala todo mundo junto e vão se matar e gritar e xingar. E calma, não é assim que acontece, as coisas não funcionam desse jeito. Por mais que o teu empregador seja uma pessoa difícil de lidar hoje em dia, a partir do momento em que tu ingressar com uma ação trabalhista, que tu procurar um advogado trabalhista, esse advogado trabalhista que vai lidar com a situação. Tu vai estar completamente distante de toda essa discussão, porque não existe isso. É um ato formal. O advogado vai comunicar de forma formal a empresa vai se defender de forma formal, não existe estresse, não existe grito, não existe briga, as coisas acontecem de modo muito tranquilo. E a partir do momento em que você buscar um advogado, esse advogado trabalhista
vai lidar com a situação. Você não vai mais precisar falar com o patrão, você não vai falar com outras pessoas da empresa. Acabou. O seu advogado vai lhe representar e defender a sua causa de trabalho. Perfeito. Inclusive aqui no escritório, quando os clientes são atendidos, a gente manda uma mensagem direto para o patrão, informando, olha, a partir de agora ele está sendo assessorado aqui por nós e qualquer mensagem que você tenha que falar com ele, você mande para a gente. Exatamente. E não diretamente para ele, porque o empregado não quer mais esse contato. Exato. E tudo bem, né? Inclusive, quando a gente manda a mensagem, a gente informa ao empregador que de maneira alguma ele tem que ter contato com o empregado. Se ele, porventura, quiser ter contato com o empregado, a gente, inclusive, fala que isso pode ser um caso de assédio e que sanções jurídicas podem vir futuramente, se caso ele fizer isso. Perfeito, perfeito. Eu acho que conforme a gente está falando aqui, o empregado, o trabalhador, né, se pergunta, tá, mas e aí? Eu vou ganhar? Isso daí é algo que eles sempre perguntam e realmente aqui nesse evento a gente vai dar bastante base para eles saberem as chances que tem de ganhar um processo ou não, né? Na verdade, o trabalhador, quando ele tem informações ao conhecimento do que é direito dele, o que ele faz, quando o trabalhador ele tem a informação de quais são os direitos dele, ele mesmo já vai conseguir se antenar à sua relação de trabalho, dizer, calma, isso daqui está errado, isso deveria acontecer de um jeito e está acontecendo de outro. Então, ele mesmo já vai entender que aquela relação está errada. E o que ele deve fazer? Ele deve procurar um advogado urgentemente para resolver a situação dele e regularizar, né? Sim, sim. A gente vai compartilhar com vocês como é que a gente faz no dia a dia do escritório, como é que a gente resolve a maioria dos nossos casos. Mas antes da gente mostrar esse passo a passo que vai permitir que vocês vejam as coisas como a gente vê, é importante, eu queria destacar um ponto aqui do que vocês falaram em relação ao conhecimento, né, a saber. Porque o que acontece, como o Vitor Hugo falou, às vezes, né, tu vai perguntar para o Salomão destacou, tu pergunta para um colega, aí o Vitor Hugo falou, olha, fala com um advogado, não só qualquer advogado, mas um advogado da área. E por que essa necessidade de ter um conhecimento, né, cada vez mais específico? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente está com um vício, que é o vício do chat GPT, né? Tudo eu vou perguntar para o chat GPT. Antes era o Google, agora o chat GPT é inteligente, então ele vai ser o melhor advogado. E, assim, gente, a questão do chat GPT, do Google e até do que a gente vai compartilhar com vocês, existe um limite, tá? Por quê? Porque ele é bom de respostas, né? Então, tu joga ali no chat GPT, no Google, ele vai te dar uma resposta, tá? Ele é bom em dar várias respostas. Nem que ele invente, ele vai dar a resposta. Mas a grande questão é que, às vezes, ele vai fazer o quê? Né? Que é o problema, por exemplo, de perguntar para um advogado que não é específico da área, que não trabalha na área, que não está ali atuando, colocando a pele em risco, né? Porque o Salomão falou assim, será que a gente vai ganhar? E aí, eu vou ganhar? Cara, se não ganhar, a gente não ganha. Então, tipo assim, eu não quero perder. Aí o Salomão falou que a gente, normalmente, né, a gente não gosta de brigar, às vezes eu gosto. Quando é necessário. Então, a grande questão, gente, é porque essas pessoas, elas não têm uma obrigação. O ChatGPT não tem obrigação nenhuma contigo, né, de validar teu direito à justiça. Ele vai te dar a resposta que tu perguntou. E o advogado, a grande diferença dele está aí, nas perguntas, nas ferramentas, né, quais ferramentas ele conhece para solucionar aquilo, para ajudar aquele empregado. E aqui a gente vai compartilhar essas ferramentas com vocês, para que vocês entendam exatamente isso, que não se trata de ter uma resposta, porque na lei tem resposta para tudo, na Constituição tem resposta para tudo, né? Tudo tem resposta para tudo. Chat GPT, então, tem resposta para tudo. Mas não é só ter a resposta certa, é ter a resposta certa e as ferramentas para solucionar e garantir que tu receba isso. Não adianta tu chegar... O meu trabalho não é tu chegar aqui e eu falar, olha, tu tem direito disso. Isso eu não fiz nada. Eu só disse uma coisa que já está escrita, né? O meu trabalho é garantir que tu receba de fato, né? Então, acho que esse é um ponto importante nessa questão, para que vocês entendam que não é só saber, como o Salomão falou, porque às vezes, até sabendo, vamos dizer, a pessoa te dá a resposta errada e tu te conforma. Não, procura mais, né? Até porque, como vocês viram aqui, isso faz diferença. Pode fazer muita diferença aí no teu orçamento, né? Mudar a tua vida, realmente dar um salto. A gente tem muitas mães, né? A gente tem muitos pais, muitas pessoas que estão iniciando ali a vida adulta, precisando se estruturar, às vezes garantir a escola do filho, às vezes garantir o estudo do filho,
Então são coisas assim altamente relevantes e que essa remuneração está dentro daquilo que tu merece. Então tu tem que buscar isso, tem que botar na balança, né, da justiça Exatamente. ali para justamente buscar. A gente já teve inúmeros casos em que esse processo, o fato da pessoa ter ido atrás dos direitos dela, daquilo que faz parte, daquilo que ela conquistou por ter feito o trabalho dela, por ela ter ido atrás disso, o resultado desse processo mudou a vida da pessoa. A gente teve casos em que mães conseguiram pagar o estudo dos seus filhos, pais que conseguiram dar uma condição melhor de vida para sua família. Inclusive, teve um caso muito interessante que eu mesmo acompanhei presencialmente, né, com o cliente, que era um pizzaiolo que ele trabalhava numa pizzaria há muito tempo, trabalhava na pizzaria e ele conseguiu alavancar aquela pizzaria e mesmo assim o empregador dele não reconhecia o trabalho dele, não pagava o que era devido a ele. E aquilo ali foi acumulando chateação dele ao longo do tempo porque ele via que a empresa estava crescendo muito em razão do produto que ele fazia, da pizza de qualidade que ele fazia, e a empresa não queria dar o retorno necessário para ele, retorno financeiro, retorno de reconhecer aquele trabalho dele, até o momento que ele cansou daquilo, chegou no limite da situação e veio procurar a gente. A gente conseguiu fazer o processo dele, teve um resultado positivo e com aquele dinheiro ele montou a própria pizzaria dele. Deu início a uma nova fase da vida dele, galgando um patamar muito maior daquilo que ele estava. Isso só aconteceu porque ele foi buscar o direito dele. Ele entendeu que aquilo estava errado e deveria ser corrigido, né? Show. É interessante tu falar porque é, ele, a empresa cresceu a partir do trabalho dele, né? Exatamente. Da mesma forma foi o cozinheiro, né? Se a gente botar aqui em miúdos, o que faz tu voltar no restaurante? A boa comida. A boa comida. Pode ser o ambiente for bacana, mas se o ambiente for bacana e a comida for horrível, cara, tu não vai voltar. Tu não vai voltar. Lá é bacana, mas a comida é ruim. Tu não vai voltar, exato. Então, aí a gente vem no seguinte ponto: o local cresce, o cozinheiro, ou o pizzaiolo, ou o padeiro, que já teve casos também. continuam de forma irregular, continuam recebendo aquele valor e, com o passar do tempo, o valor que ele tem de rescisão e os valores que ele tem a receber só aumentam. Porque se a empresa fatura mais, consequentemente também os 10% ali do local também começam a movimentar de forma mais gradativa. Consequentemente, ele também vai ter que começar a trabalhar mais tempo do que ele trabalhava, porque em vez de contratar um outro pizzaiolo aqui, dá para tu ficar mais 3 horas a mais? Bora ficar até fechar? Tu vai aqui até 10? Não, bora ficar até 1. Isso sem mudar nada. E se mudar, assim, pô, te dou 50 reais a mais, pelo dia que tu... Cara, o tanto que esse cara tá ganhando por causa desses 50 reais a mais, o empregador tá ganhando, é muita coisa. E tu falou aqui de virada, realmente esse cara ele pode abrir um negócio para ele, esse cara ele pode se capacitar, ele pode pegar e pagar a faculdade de um filho, ele pode pegar e pagar a sua qualificação. Sim. Então é muita coisa. Ele pode pagar uma qualificação em que vai permitir que ele vá para um emprego melhor, fazendo aquela atividade que ele gosta e recebendo o justo. Então é muita coisa envolvida e a gente precisa fazer uma ressalva aqui, tá, pessoal? A gente está falando aqui de 3, de 4, de 5 anos de irregularidade, mas é importante que o trabalhador ele se mantenha vigilante durante esse tempo, mesmo os trabalhadores que têm a carteira assinada. Então, uma dica aqui bacana. Cara, se tu é trabalhador, tua carteira está assinada, monitora teu FGTS. 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, entra no aplicativo, pô. Tem aplicativo para tudo. Baixa o aplicativo do FGTS e olha se está sendo depositado, para que tu possa estar cobrando, entendeu? Exatamente. Puxando um ponto bem interessante do que tu falou, é que tem que ficar monitorando. Isso é essencial. O trabalhador sempre tem que estar de olho nas coisas que estão acontecendo. Em muitos casos que acontece com a gente é que esse trabalhador começa de forma irregular e em algum momento da relação de emprego, o empregador dele, o patrão, decide assinar a carteira dele. E esse empregado acha que está tudo certo, mas não está tudo certo, gente. Não está tudo certo. Digamos que numa relação de trabalho você trabalhou 3 anos e só no último ano assinaram a sua carteira. Isso quer dizer que já está tudo certo? Não, você deixou 2 anos
de receber os seus direitos, de ter recolhido o FGTS, de estar seguro pelo INSS, de receber outros direitos que porventura possam ter. Então, não só você tem que ficar vigilante, mas atentar às coisas que já aconteceram também. Perfeito. Tu sabe algo comum? Inclusive, a gente pegou um atendimento essa semana sobre esse caso. A pessoa trabalhava ali 3 anos, ele regularizou a situação, deu 6 meses ele demitiu. O que ela perdeu? Cara, FGTS, seguro-desemprego, férias, desse tempo todinho. Com 6 meses ele não consegue tirar o seguro. Então ele vai precisar entrar com o processo para ele poder ter os direitos dele, cara. Exatamente. Não é verdade? Nesse caso que tu mostrou aí, muito provavelmente o patrão pagou as verbas rescisórias de 6 dos meses 6 meses só. E a pessoa trabalhou um período muito maior do que esse, só recebeu esses 6 meses. Olha o quanto isso é ruim, o quanto isso fere diretamente o bem-estar do trabalhador. Porque ele trabalhou tanto tempo com aquela empresa, se dedicou tanto, abdicou de tantas coisas do seu dia a dia para chegar no final dessa relação e ele recebeu um mínimo por isso. Sabe? As pessoas procuram a gente e o empregador, o patrão, ele acha que é isso. A pessoa veio de má fé, né? A pessoa veio de má fé, ela veio ali aquele cara trabalhou comigo, ele já estava ali, ele já queria me processar. Cara, não é. Ninguém quer processar. Ninguém, cara, principalmente o empregado. A gente vê que, poxa, realmente é porque ele chegou no limite. É porque ele perdeu muito. Olha esse caso. Cara, ele perdeu muito, então ele precisa realmente entrar com isso para garantir os direitos dele. Então, mesmo que o empregador, por vezes acontece assim, eu tenho que te pagar 10 mil, né? Mas olha, eu vou te pagar parcela de 200. Cara, e o aluguel desse cara? Como é que ele vai pagar com 200 reais o aluguel? A comida, a escola do filho, material. Como que ele vai pagar com 200 reais? Esse acordo é impraticável. Então, ele vai precisar entrar com o processo judicial. Em muitos casos acontece, nós também, por exemplo, esse exemplo que tu deu. Ele falou que vai me pagar 10 mil, mas vai me pagar em parcelas de 200 reais. Não há força que o trabalhador tenha para forçar esse patrão a pagar de um outro jeito. Ele não tem força. Não tem como ele fazer qualquer coisa. Se o patrão decidir, numa conversa entre eles dois, que vai pagar desse jeito, ele vai pagar desse jeito. E a única forma de mudar isso é o trabalhador buscar o direito dele na justiça. Porque na justiça, dentro de um processo, ele vai conseguir com que a forma de pagamento seja diferente, seja benéfica a ele, que ele consiga minimamente viver com esse pagamento. Vai ser de forma parcelada? Vai ser de forma parcelada. Tudo bem, pode ser que seja de forma parcelada, mas uma parcela minimamente viável, uma parcela que eu consiga pegar esse dinheiro, sobreviver e viver bem. Sabe? Isso é engraçado. Engraçado não, é interessante, porque o que acontece? Realmente, na frente do juiz, eles ficam muito quietos. Eles ficam pianinho, como diria minha avó. Eles ficam pianinho. Por quê? A gente teve cliente aqui que o patrão apontou foi arma para ele. E olha, doutor, não quero encontrar esse cara na audiência, ele é grosso, ele vai brigar, ele vai... Cara, ele não falou uma palavra na frente dele. Ele ficou assim, ó. 3 processos. Ele não falou uma palavra, ele não falava nada. É grosso com um monte, tá? Só pra explicar, né? Não foi um que deu 3, Foram 3 trabalhadores, então acontece irregularidade com um, vai acontecer com todos, porque aquele é o jeito da pessoa, né? E aí, mas na frente do juiz a conversa foi outra, na frente do juiz, coitado dele, nem sabia falar. Então, essa é a importância também de entrar com o processo, porque a gente passa a conversar advogado com advogado, com o juiz intermediando. Então, doutor, isso que você está falando, ele não vai entender, mas ele vai levar isso para o advogado e o advogado vai falar, você está errado. Exatamente. Quando o trabalhador ele busca resolver isso através de um processo e busca através de um advogado trabalhista, o que ele faz é tirar o controle da situação da mão do empregador e dividir esse controle e falar, não, na verdade é o seguinte, quem está com esse poder sou eu. A gente vai negociar conforme a lei determina e conforme é razoável. Não vai ficar ao teu critério, não vai ser da forma que tu quiser, mas da forma que é razoável e que dentro do que a lei estabelece. E isso tudo acaba beneficiando a questão do desgaste, né? Que acaba se tornando um desgaste muito menor. Então, aquilo que eles imaginavam que seria um desgaste muito maior, é um desgaste muito menor.
E esse exemplo que o Salomão deu, por exemplo, em relação ao empregador, a gente não teve nem audiência presencial. Todas as audiências foram online, foram virtuais. Inclusive, ele fez dentro do carro uma. Teve uma que ele fez dentro do carro, parou lá o carro dele, né? Ele não falava nada, mas o rosto dele era de soberba. E felizmente a gente conseguiu o jeito de reparar isso, e aí a gente entra de novo no desgaste desnecessário, é porque às vezes vocês pensam o seguinte: ah, ele foi injusto comigo, ou ele falou uma grosseria para mim, ele me tratou de forma rude, né? Ele me humilhou. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa ali pro empregado, o empregado se sente muito ofendido, e aí ele pensa assim: eu tenho que responder à altura. Só que a altura, na verdade, ele desce o jogo. Ele também quer xingar, ele quer ofender, ele quer entrar no mesmo jogo. E, gente, isso não é responder à altura. Responder à altura é tu ir lá e receber aquilo que tu merece. Que é aquilo que ele está tentando evitar pagar te ofendendo, né? Te ludibriando, mentindo, então te ameaçando, né? Porque a grande temor que vocês, como vocês mencionaram, o grande temor é, eu não vou conseguir outro trabalho. Gente, a maioria dos nossos clientes aqui, a gente está na ação, ele já está com outro emprego. E está com outro emprego melhor, né? Já tem um outro emprego. Então, porque e também quando ele vem aqui, ele aprende, ele para de entrar em emprego ruim. Ele olha e fala assim, esse é o certo. Já não submete a toda. Porque ele já sabe que é insustentável, porque assim, os direitos do trabalho, pessoal, ele não é uma coisa, alucinaram e resolveram dar um direito. Eu acho que não é nada disso. É tudo investigado. Para vocês terem noção, é tudo ciência. Então, por que a pessoa tem férias em um ano? É porque senão ela não vai aguentar. A saúde dela vai pro brejo. Então, não é à toa, né, que quando chega no limite a pessoa fala assim, eu não estou aguentando mais. Claro, tu já está por vários períodos sem aqueles direitos de descanso. Aí a pessoa faz hora extra excessiva, não descansa, aí aquilo vai prejudicando a saúde dela, uma hora ela não aguenta, ela acha que eu sou fraca. Não, isso é ciência, é a mesma coisa do que tu ficar comendo besteira e daqui a pouco tu vai quebrar e tu fala assim, não tá dando certo. Claro, tu tá só comendo besteira, só fazendo besteira, entendeu? Então, basicamente, e assim, isso também é reflexo, né? Porque uma pessoa que não tem tempo, uma pessoa que está sempre desgastada, o que ela vai escolher fazer? Vai chegar em casa e vai fazer uma comida saudável ou ela vai comer o que tiver mais rápido, porque ela está morta de cansada? Ela vai comer o que tiver mais rápido. Então, assim, tudo isso a gente estuda no direito e gera essas normas, né? E quando o teu empregador tenta te agredir, tenta te ameaçar, fala tu não vai conseguir isso, ou então tu vai entrar na justiça e não vai receber nada, por exemplo, nesse caso, se vocês pensam assim, ele ameaçou com uma arma, esse foi o ápice? Não foi o ápice. Porque o ápice está em você acreditar que não vai dar certo. Esse é o ápice. Porque aí, nesse momento, tu desiste, aí tu realmente não vai ganhar mais nada. Como é que eu vou te ajudar se tu não veio lá? Se tu mesmo desistiu. Agora, quando vocês vêm, os instrumentos que a gente vai utilizar não é ir lá debater com o cara, gritar com o cara, estapear o cara. A gente tem ferramentas, né? Que é exatamente essa estratégia. Qual é a estratégia? Quando vocês relatam como está a relação, como essa, né, que estava agressiva já não tinha condição de voltar ao trabalho, quando vocês relatam essa situação, o que a gente analisa é o que cabe, o que a lei diz, né, o que a justiça do trabalho fala, a gente faz essa análise e fala, olha, esse caso aqui, o correto, a situação ideal era essa, tá? E como é que a gente aproxima da situação ideal? Pronto, vamos dizer assim, né? O que a gente está falando aqui para vocês não é só para quem tem carteira assinada, vale ressaltar, né? Porque muitas das situações irregulares que a gente está relatando são, por exemplo, o chefe de cozinha não tinha carteira assinada, né? A vendedora também não tinha carteira assinada, ela entrou lá como uma prestadora de serviço e etc. A gente tem muitos MEIs. E quando isso acontece, aí a gente já tem o primeiro salto, tem que assinar a carteira. Por que tem que assinar a carteira? Porque isso era um empregado. Tu chama ele de autônomo, tu chama ele de prestador de serviço, tu chama ele de MEI, de CNPJ, do que quer que seja, não diz nada se na realidade ele se comporta como empregado, se na realidade vocês se comportam como empregado. Então, mas assim, não é uma responsabilidade tua, né? Por quê? Porque tu está simplesmente cumprindo com a obrigação que tu combinou com a pessoa. Exatamente. Então, eu combinei com o meu empregador que eu vinha todo dia, eu combinei com o meu empregador um horário, eu combinei de não faltar. Tu combinou tudo isso e ele não combina nada contigo. E ele não te repara nada daquilo que tu está cumprindo. Então, quando a gente vai buscar a justiça, a gente vai buscar somente aquilo
né, dentro dos parâmetros daquilo que tu fez e trabalhou. Aí a gente vai buscar, mas eu tenho um contrato. Tá, mas esse contrato, gente, qualquer contrato, não é só do trabalho, tá? Mas isso é importante ressaltar. O contrato, ele só vale, principalmente na área trabalhista, se ele for expressão da realidade, se ele for uma fotografia da realidade. Se aquele contrato não é uma fotografia da realidade, se aquele contrato não expressa o que acontece de fato, como teve o chefe de cozinha, teve o assistente também, em que ele veio aqui, não, eu era autônomo, eu era prestador, aí quando tu vai ver no Instagram da empresa, tá lá a foto dele como empregado. Ora, isso, gente, se torna uma ferramenta para gente. Uma ferramenta para a gente demonstrar, né, que, olha, ele era empregado. Tá aqui, a empresa usufruía dele como empregado, com todas as características de empregado. Então não basta ela falar que ela tem um contrato. Isso é uma ferramenta para a gente. Né? Assim como outras questões podem ser ferramentas como testemunha, né, como conversa de WhatsApp, Pix. Então todas essas relações, né? Mas eu não tenho nada. Mas tu não tem um pagamento? Ninguém paga o outro do nada. Eu não chego fazendo favor e enviando Pix para os outros aleatoriamente. Isso ali é uma prova, né? E percebam que é uma prova que eu não vou, como eu estou dizendo, esfregar na cara do outro. Eu falo aqui, ó, tá aqui, vamos corrigir isso aqui, trabalhei até essa jornada, fiz esse tipo de trabalho, você pode me pagar aquilo que deve? Aí ele vai falar assim, não pode. Então tá, o juiz vai coagir, vai fazer você pagar. E aí entra num terceiro pilar. Qual é o terceiro pilar? Porque são esses dois pilares. O primeiro é conhecer, né? Entender como seria o cenário correto daquela relação. Quando você relata, olha, minha situação é essa. Tá, o cenário correto é esse. Você tá errado. Né? A situação tá errada. Vamos corrigir? Deixa eu ver o que tu tem aí. Tem documento? Tem conversa? Tem foto? Tem testemunho? O que tu tem? A gente trabalha com isso. Então, às vezes, uma pessoa, eu não tenho testemunha, mas tem outras coisas, né, que a gente pode utilizar. Tem o Instagram. Eu tenho um Instagram, eu tenho testemunha. Não tem nada disso. Às vezes a pessoa não tem nada, mas ela tem testemunha. Então a gente vai utilizar, vai usar essa ferramenta. Outras pessoas têm um ânimo de conflito maior, outras são mais tranquilas. Eu não quero conflito. Isso a gente vai individualizar. Essa é a terceira etapa. A terceira etapa é olhar além da relação, né, e qual seria o justo, como eu mencionei antes. Não é só dar resposta, é ver o que tu tem, né? Como é teu ânimo, como é que tua relação com o teu empregador. Porque às vezes se a tua relação é boa, só uma pequena conversa pode resolver. Mas se já não está mais nesse nível, não é possível, se tu não quer te desgastar, um processo judicial vai te ajudar. O processo judicial vai economizar a tua energia. Aí a gente vai entrar, né, vai propor acordos, se for o caso, dentro dos parâmetros que sejam justos, né, e do ânimo que tu tenha, daquela expectativa que tu tenha, que obviamente a gente vai balizar, vai falar, olha, tua expectativa é real, realmente é isso aqui que tu merece, olha, isso aqui está fora do parâmetro. Então, ter uma instrução faz com que tu desgaste menos, faz com que tu não perca tempo querendo debater de forma desnecessária e que tu dê a resposta que tu tá esperando, porque tu vai ter uma resposta financeira, tu vai ter um recebimento e eu acredito que essa que é a maior dor, né, daquele que estava te ameaçando, que estava te agredindo, que queria fazer tu desistir. Porque se ele conseguir que tu desista, acabou. Realmente tu não vai conseguir mais nada. Mas se tu entrar com um processo, ou então se tu for reivindicar aquilo que é justo, de novo, é sempre você tem que bater nessa tecla. Quando tu entra com o processo, tu não tá te vingando. Isso não é uma vingança. Isso é uma busca por justiça. Isso devia ser a coisa mais comum. E tem se tornado. Felizmente, eu fico até surpreso hoje em dia pela quantidade de vezes que a gente tem empregado, que a gente está atendendo aqui, ele consegue um novo emprego, a gente fala, olha, tu tem que estar nessa audiência. E aí ele vai e reporta, ele se sente confortável em reportar isso para o empregador. Então, isso é uma coisa que constantemente a gente tem visto, porque as pessoas já estão cientes. Porque os empregadores, se eles são empregadores de muito tempo, de longa data, eles já foram para a Justiça do Trabalho. E ele já diz, porque o empregador também tem essa cabeça, ele fala assim, na Justiça do Trabalho o processo entrou, ganhou. Não é verdade. Tu precisa usar as ferramentas certas, tu precisa indicar o direito certo, tu precisa buscar aquilo nos limites do que tu merece. Personalizar o caso àquela situação específica. Não pode chegar, o meu amigo foi assim. Teu amigo é teu amigo. O teu caso é outro caso. Então a gente vai personalizando aquela situação em busca daquele direito e o empregador, se ele já está há muito tempo, passou por isso, ele já viu que não é aquilo que ele imaginava, né? Que, não, é só o empregado que ganha. Não,
Porque, por exemplo, como a gente disse para vocês, doutor, é causa-ganha? É uma pergunta comum, né? É causa-ganha? Gente, se a gente não acreditar nessa causa, nessa justiça, a gente vai falar na hora. Porque eu não quero criar uma expectativa no meu cliente, né? Eu não quero falar para o meu cliente, olha, tu vai ganhar, olha, tu vai vencer, e lá na frente a gente não recebe nada. Quer dizer que eu vou trabalhar e a gente não vai ganhar nada? Não faz sentido uma coisa dessa, né? Então, quando a gente pega uma causa, quando a gente atende um cliente, que a gente marca e fala, olha, vamos conversar aqui para a gente investigar tudo que você tem direito, é porque a gente acredita naquele resultado positivo, já de imediato a gente pode antecipar isso. Exatamente. E o trabalhador que chegou até esse ponto e está ouvindo o que a gente está falando, deve ter pensado assim, ok, doutor, eu já entendi que muitas coisas acontecem de modo regular, eu já entendi que muitas das vezes a minha realidade não condiz com o que o meu contrato está dizendo, não condiz com o que o meu empregador diz que eu sou, mas como é que eu faço de fato? Como é que eu faço de fato para entender que eu mereço ter a carteira assinada? Trabalhador, se por um acaso você é cobrado um horário, se o seu empregador, se o seu patrão cobra que você chegue no horário, que saia no horário, que frequente a empresa, que faça o trabalho na empresa vários dias na semana, 2, 3, 4 dias na semana, se você é cobrado disso, se você recebe um salário mensalmente para fazer esse trabalho, se o seu trabalho é feito conforme as ordens da empresa, conforme a empresa quer que você faça, e que você não pode simplesmente, não quero ir para o trabalho hoje, vou mandar outra pessoa no meu lugar. Se é você que tem que fazer esse trabalho, você é um empregado. Você tem o direito a ter a sua carteira assinada. E a partir daí a gente pode verificar muitos outros direitos, não só os direitos básicos de 13º, de férias, de FGTS, de ter o recolhimento do INSS, mas em muitos casos a gente consegue identificar outros direitos, como insalubridade, como periculosidade, diferença salarial, entre outros direitos que possam ter no seu caso. Vou te fazer uma pergunta. Aí tu falaste assim, você tem direito de ter a carteira assinada. Tem um receio que às vezes a gente não lembra de falar, mas que conta muito para eles, que é tipo assim, se eu assinar tua carteira, tu vai perder dinheiro. Esse é um receio muito grande, mas na verdade não. O que acontece, né? Muitas das desconto. Vai ter desconto na tua carteira e tudo mais, mas não, cara, não é assim que funciona, você não vai perder dinheiro. E você pode até dizer assim, não, mas eu recebo hoje R$1.500 e o meu patrão falou que se assinar minha carteira o que eu vou receber é um salário mínimo, então eu vou perder dinheiro. Na verdade, você não está perdendo dinheiro. Por que você não está perdendo dinheiro? Porque a partir do momento em que você assina a sua carteira, você passa a receber direitos trabalhistas que você não tem quando não tem a carteira assinada. O que eu quero dizer? Que a partir desse momento, você vai receber férias e você vai receber a mais por receber férias. A férias ela é paga junto com mais um terço para você não trabalhar naquele mês e poder gozar de um descanso. Além disso, você vai ter 13º salário. Além disso, todo mês vai estar sendo recolhido o FGTS. Além disso, em caso de algum acidente, você vai estar protegido, você não vai estar desamparado. E além disso, outras e outras coisas podem acontecer. Jornada, né? Limite de jornada. Quem aumentou a jornada recebe mais. Exatamente. Quando tá sem, aumenta a jornada e não. Exatamente. Você, por exemplo, o patrão combinou contigo R$2.000 para tu trabalhar 8 horas por dia. Só que ele vai precisar que tu trabalhe nesse dia 11 e ele não vai te pagar mais nada. Porque ele não tem nenhum tipo de obrigação de te pagar mais nada. Ou se ele te pagar, vai ser um dinheiro pouco, como o Salomão falou anteriormente. Então ele vai se sentir muito à vontade de fazer as coisas conforme ele quer. E as coisas não podem ser conforme o teu patrão quer. O poder não pode estar exclusivamente com ele. A lei estabelece que certas coisas devem ser feitas conforme a lei determina e não conforme o teu patrão quer. Bora te fazer um grande mito. Se a pessoa escolher, ela chega para mim e fala assim, não, doutor, eu escolhi não ter a carteira assinada. Como é que fica a situação? Esse é um caso bem comum, eu diria até. Aqui no escritório a gente recebe vários clientes que eles chegam até a gente e falam, doutor, mas eu não tenho direito. Aí eu falo, mas por que, meu amigo? Porque você não tem direito. A sua relação está toda dentro dos requisitos de emprego. Não, mas quem pediu para não assinar a carteira fui eu. Eu que não quis assinar a carteira. É muito importante o trabalhador entender que existem direitos que não se podem abrir mão. Eu simplesmente não posso abrir mão de alguns direitos que eu tenho. Dentre esses direitos é o direito de assinar a carteira.
não só é um direito meu ter a carteira assinada, quanto é uma obrigação do meu patrão assinar minha carteira. Então, a partir do momento que eu estou dentro de uma relação de emprego e que essa relação de emprego tem todos os requisitos para funcionar, não é mais uma opção minha não querer assinar a carteira, porque é a obrigação do patrão assinar. Então, mesmo que eu tenha falado lá no começo, não, eu não quero assinar a carteira, eu quero trabalhar dessa forma aqui, é obrigação do patrão assinar. E quando ele não assinou, ele descumpriu uma obrigação, ele cometeu uma falta grave. E você tem o direito a reparar isso daí. A pessoa tem o direito de arrependimento, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu escolhi não ter a carteira porque eu achei que eu ia ganhar mais, Sim. né? E aí, como tu bem falou, a pessoa em tese não ganha mais. Porque se ela for contribuir para o INSS, se ela for separar um dinheiro que seria o que é depositado na FGTS, se ela for separar numa caixinha para ela tirar umas férias, ela vai receber muito menos do que se ela tiver registrado. Exatamente. Né? Aí, então, quando a gente cai nessa falácia de que a pessoa que não tinha carteira e que escolheu não ter a carteira não tem direito, isso é totalmente irreal, porque a pessoa tem direito a se arrepender depois. Não, olha, aconteceu um acidente e agora eu vou precisar entrar com o processo. Você pode se arrepender e você pode entrar com o processo. E isso que tu falou entra exatamente naquele ponto que você disse anteriormente, quanto à obrigação do trabalhador entender o que ele tem direito. Nesse caso, não há uma obrigação de fato do trabalhador entender aquilo, mas há uma obrigação do empregador em saber o que ele deve fazer em relação aos seus empregados. Então, se o empregador não quer assinar a tua carteira porque tu pediu, isso não é culpa sua. Isso é, na verdade, uma obrigação dele fazer. Então, você reparar isso posteriormente não é nenhuma falta sua, não é nenhuma desvio de caráter, nem nada do tipo. Você está indo atrás do que é seu de direito e o que o seu empregador deveria ter feito desde o início. Perfeito, porque é muito fácil a gente abrir mão agora. Não, agora não quero minha carteira assinada, não. Aí tu passou 15 anos, 20 anos, 10 naquele emprego e tu precisa agora desses 10 anos para tu te aposentar. Sim. E aí tu vai precisar entrar com o processo. Exatamente. A gente teve um caso muito parecido com esse, que foi um trabalhador que durante 20 anos trabalhou numa empresa. E ele falou, doutor, no começo eu falei mesmo que não precisava assinar, porque, e foi um ponto importante que ele trouxe. Ele falou, se eu falasse que queria carteira assinada, poderia acontecer dele não me contratar. Então, para facilitar a contratação e eu precisava daquele trabalho para sustentar minha família, eu falei, não precisa assinar, deixa do jeito que está. E as coisas foram se estendendo, e ele teve uma relação de 25 anos na empresa. E ele já está numa idade avançada, então ele precisava se aposentar, precisava daquele auxílio da Previdência. E quando chegou nesse momento, ele não teve reconhecido por uma coisa que ele falou, né? Ele atribuiu a responsabilidade a ele. Mas, na verdade, a responsabilidade de forma alguma não era dele. A responsabilidade era do empregador, que desde o início deveria ter assinado a carteira dele. É interessante, eu prestei atenção numa coisa aqui que tu falaste, que foi em relação à obrigação do patrão. É obrigação do patrão, é obrigação do patrão. Algumas pessoas elas podem ouvir isso e achar que é injusto, mas é porque normalmente a gente coloca essa figura, é o patrão, como se fosse patrão versus empregado. Não é assim. Por quê? Porque como a gente mencionou aqui nesse evento, tu mesmo falaste, a gente tinha uma pessoa que era pizzaiolo, né, trabalhadora, e aí depois ela abriu o empreendimento dela. Nesse momento, ela está na condição de patrão. E quando tu está na condição de patrão, é uma condição, tu tem essa obrigatoriedade. Então não é uma obrigação para o teu patrão, porque a gente é contra, é para todo mundo que entra nessa condição. Então, a gente, como advogado, a gente decidiu entrar na condição de advogado, a gente tem responsabilidade de advogado, que não dá para fugir. Eu, na condição de empregado, eu tenho responsabilidade de empregado que não dá para fugir. Não adianta eu falar, eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha que vir amanhã. Não sabia que eu não podia. Não adianta. Tu, na condição de empregado, tu tem que saber as tuas obrigações como empregado. Tu não vai poder depois dizer, né, vamos dizer assim, eu briguei na empresa, não sabia que isso ia dar justa causa. Ninguém me falou, entendeu? Então, o empregador, ele tem a responsabilidade dele de descobrir quais são as obrigações dele. E quando tu for empregador, por exemplo, se for um caso teu, tu também vai ter essa responsabilidade. Então não fica pensando assim, eu não sabia, então, porque você não sabia porque você não precisava, porque você está na condição de empregado. E essa atribuição não é sua. Agora, quando tiver na função de empregador, isso vai ser uma obrigação sua. Por quê, gente? É algo muito maior
que se a gente fosse entrar aqui, não é o intuito desse evento, né? Mas se a gente fosse entrar aqui, a gente ia mostrar para vocês por A mais B que cumprir dessa forma, não dá essa obrigação para o empregador de assinar a carteira, isso quebra, isso pode remontar a gente, devolve a gente lá para a época da escravidão. Por quê? Que é aquilo que eu falei. A pessoa, ela quer um emprego, ela está necessitada, ela quer desesperadamente um trabalho. Eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer, meu parceiro. E se eu não der uma obrigação pro patrão mínima, o que a gente está pedindo é o mínimo, né? É o mínimo. Assina esse cara aqui para a gente registrar que ele está tendo trabalho, para a gente garantir uma seguridade para ele se ele se acidentar, porque depois, não, mas se eu me acidentar eu entro com o processo. Aí tu pensa assim, aí lá o teu processo demora, né? E aí tu vai ficar ali, vivendo aquela situação, né, de problema com saúde. A gente teve uma pandemia para mostrar que as coisas não são como a gente imagina. Aí tu também passa ano, né, faz de tudo ali, e aí quando tu vê, né, tu ficou na margem do emprego. E aí o empregador, qual foi o ônus dele? Nenhum. Agora, ou seja, recaiu tudo em ti. E aí, nessa hora, o que vai acontecer? A gente está falando de Brasil, né? Brasil e várias cidades do Brasil. A gente está falando de pessoas que não têm emprego ali, a Deus dará. Então, nessa hora, eu vou brigar pelo quê? Pela situação. Então, olha, o fulano aqui, ó, aceitou menos de um salário mínimo, eu aceito menos que ele. E assim, meu amigo, a gente volta para a época da escravidão. Então, assim, parece que é uma coisa distante. E não é, porque a gente já teve aqui processo análogo ao escravo. Né? E isso ainda existe hoje. E essas leis, quando a gente cobra o mínimo, é justamente para não permitir esse tipo de coisa. Então, ter uma obrigação do patrão não é uma obrigação, nossa, é muito complexa. Não, é porque ele se colocou nessa condição. E quando eu me coloco nessa condição, eu tenho que aprender as atribuições para poder agir nessa posição que eu estou. Eu escolhi essa posição, então eu vou ter que atuar de acordo. Né? A gente escolheu a posição de advogado, vai ter que atuar de acordo. Então, cada profissão, cada local que a gente se coloca, eu estou... E isso é na vida. É na vida. Eu me coloquei na situação de pai, vou ter que me comportar como pai. Eu me coloquei na situação de irmão, vou ter que me comportar como irmão. Eu não posso me comportar como alguém que não te conhece se eu decidir que eu sou teu irmão. Entendeu? Então, esse tipo de... eu sou sócio. Eu vou me ter como comportar como sócio. Então, cada pessoa no local onde ela se coloca, ela tem as atribuições e as obrigações dela. Então, não é aqui, porque o pessoal acha, então a gente está contra o empreendedorismo, o empregador. Não, não é isso. É porque se tu está nessa posição, tu tem que te colocar, né, e responder como essa posição. E aí, quando você não faz isso, né, porque aqui a gente já falou, por exemplo, que vocês têm direito à carteira assinada, que é uma coisa que não pode, é um mínimo garantido. Aí o Vitor Hugo já mencionou aqui, tem coisa que não dá para abrir mão, que é a vida. Dá para abrir mão a vida? Não dá, não pode. A saúde, não dá. Tem coisas que tu não pode abrir mão. Eu não posso fazer um contrato com o Vitor Hugo e falar, olha, te dou 2 milhões aqui, tu pode fazer o que tu quiser comigo. Isso não existe. Né? Isso pra gente não existe. Então, na vida real, essas coisas não podem acontecer. Aí, o que acontece quando isso ocorre? Quando tu não assina a carteira? O que que isso permite ao empregado? Permite que ele saia desse emprego. Permite que ele dê uma justa causa no empregador dele. Porque, como eu falei para vocês, o empregado ele tem atribuição. Se ele está lá no emprego e ele briga com outro funcionário, né, se ele comete uma falta grave no trabalho, ele tem desídia, né, não quer trabalhar, ele para de cumprir aquilo que ele está. É engraçado, porque às vezes o cara nem tem um contrato, aí ele não tem os benefícios, ele não tem férias, não tem nada. Mas ele tem todas as punições do contrato. Então, tipo assim, se ele fizer qualquer coisa errada, aí o cara fala, vou te mandar embora. Mas como assim? Eu não sou autônomo? Eu não sou empresário? Porque essa é a grande distinção do empresário para o empregado, né? O empresário, ele está garantido. Ele pode mandar outro no lugar desse, o Salomão me contrata, eu posso enviar alguém, desde que eu garanta que o serviço vai ser feito. Então, se eu contrato alguém, vocês contrataram, se já contrataram algum pedreiro na vida, ele mandou outro, tu não quer saber se ele manda, tu quer aquele negócio pronto, chega um determinado momento que tu quer aquela questão pronta. Então, esse cara não é teu empregado. Por quê? Porque ele pode decidir sobre isso, ele tem autonomia. Eu acho que a pessoa que tem mais autonomia de todas é o pedreiro, porque quando ele fala que é uma semana, se ele decidir que vai ser um mês, tu aceita um mês, entendeu? Tudo bem, desde que entregue. Então, demonstra a diferença de um empregado. O empregado não é assim. E quando o empregado falha no trabalho, ele sofre uma punição. Às vezes até quando está o contrato regularizado. Isso já mostra que ele está dentro de um emprego. E quando o empregador não cumpre essa questão de assinar carteira, já é uma falta grave por si só.
E aí, por conta disso, o empregado tem direito não só de pedir a carteira, como sair desse trabalho e receber seguro. Então aí o seguro vai atrás do seguro-desemprego, vai receber os valores, vai receber tudo que tinha para receber, né? Mesmo que não tivesse o vínculo reconhecido, mesmo que não tivesse reconhecido como empregado, vai receber tudo e ter esse direito à saída, que a gente chama, né, popularmente, às vezes tecnicamente é chamado de rescisão indireta. Né? E até se popularizou com essa palavra quando os empregados vêm, às vezes, eu quero uma rescisão indireta. O que ele está dizendo é, olha, esse contrato não dá mais, está muito grave, eu tenho direito à rescisão indireta? Ele vem perguntar, eu posso sair, receber meu seguro, sacar meu FGTS? E às vezes não tem o FGTS, né? Mas a gente vai lá buscar, porque ele merece, porque pode falar aí de diversos casos que a gente tem em relação a isso, como exemplo. É dentro de o que eu ia te fazer era uma pergunta, porque o que acontece muito é dos nossos clientes, do trabalhador chegar até a gente e falar, doutor, eu tenho ou não tenho carteira assinada, isso acontece muito. De trabalhadores que tanto têm carteira assinada quanto não têm. E chegar, doutor, minha situação de emprego está toda irregular. Está toda irregular. Ele não deposita meu FGTS, ou ele não paga meu 13º, ou ele paga meu salário em atraso, ou ele não me dá férias. Mas se eu pedir para sair, eu vou perder todos os meus direitos. Sim. Como é que eu faço para resolver isso? É exatamente isso. É porque nessa situação específica que tu já trouxe, né? Tu não ia perder o direito. Primeiro ponto. Não vai perder o direito, vai receber tudo que merece, né? Só que o que acontece? Isso tem que ser feito da maneira correta. Por quê? Porque existe a saída do emprego quando o emprego tá todo certinho. Só que eu não quero mais, por motivos pessoais meus, né? Eu posso cansar do meu emprego, não quero mais. Isso é raro, tá? Mas pode acontecer, a pessoa pede demissão. O emprego está todo regular. E, inclusive, isso é uma coisa, quando vocês aprendem, isso facilita a vida de vocês até para saber se tu não gosta do emprego, porque realmente tu não gosta daquele trabalho, ou se só está num ambiente ruim. Porque como a gente que advoga, por exemplo, e conhece vários profissionais, né, de diversas áreas, de todas as áreas, gente, todas as áreas. Tu vai pegar gente que ama aquela profissão, mas se tu botar ela para exercer aquela profissão num lugar escroto, vai ser escroto. Ela não vai gostar. Ela vai odiar, ela vai achar que o problema é a profissão. E não tem nada a ver. É simplesmente o local que ela tá que não garante nada para ela. Aí ela vive em situação de estresse. Não à toa essas seguranças existem. Porque imagina tu numa relação de namoro que não tem segurança nenhuma. Como é que tu vai ficar? Daqui tu consegue uma semana, 2, 3, um ano. Só que depois tu começa a tremer. Aí imagina um casamento que tu também não tem segurança nenhuma. Tu não vai conseguir, tu vai ficar assustado. Como é que vou continuar nessa relação? Então, assim também é uma relação de trabalho. Por isso que a gente tem esses tipos de lei e segurança. Aí o que acontece? A pessoa acha que quando não tem essa segurança, né, quando ela começa a se estressar, ela fica estressada, eu não estou aguentando, eu não estou recebendo nada. Vou sair. Aí ela acha, eu sou errado, porque eu estou saindo. Não, tu não está errado, tu está fazendo certo. Só que tu tem que sair da maneira certa, tem que procurar orientação justamente para informar. Na verdade, o grande X é tu deixar claro que você está saindo por conta das condições. Esse é o ponto fundamental. Ponto então. fundamental. Isso ponto é o fundamental que tu diria, então, para o trabalhador que nesse momento está assistindo a gente, se perguntando, tá tudo errado na minha relação de trabalho, mas se eu pedir demissão, eu acho que eu vou perder meus direitos. O que eu faço? É esse o ponto. Sim, manda mensagem pra gente. Não, é porque a gente já tem uma mensagem pronta, né? Vai encaminhar. Mas o que acontece é exatamente isso. Porque quando tu sabe. O que acontece que os trabalhadores fazem? Ele não quer falar. Ele tá com medo de falar e arrumar uma nova briga com o empregador dele. Então ele fala assim: se eu falar que eu quero sair daqui, porque esse cara não assina na minha carteira, porque ele não me dá férias, porque ele manda eu trabalhar em hora extra e não me paga, porque eu trabalho num ambiente insalubre e não tenho EPI, né? Aí o cara não me dá EPI, eu tô só no ambiente poeirado aqui, passando mal, ficando doente, ou então tô arriscando a minha vida, né? Que tem diversos trabalhos com risco de vida. Então o empregado ele já tá naquele limite. Só que ele se sente envergonhado de dizer que ele está no limite de uma coisa que qualquer ser humano já está no limite. Então ele se sente envergonhado, ele fala assim: olha, eu quero sair. E aí ele não diz por quê. Aí o que o empregador entende? Ele pediu demissão. Porque as pessoas ao redor entendem, ele pediu demissão, ele não quer mais o emprego porque ele não gosta do emprego. Não, ele tem direito de não gostar porque isso aqui tá uma merda. Então, não faça isso.
Porque isso fica implícito, tu tem que dizer a realidade. Aí entra aquele negócio do desgaste. Pô, mas eu não quero dizer, eu não quero me desgastar. E por isso que eu falo da mensagem, né? Mandar uma mensagem pra gente. Por quê? Porque isso é a transferência. Queria eu ter a oportunidade de falar assim, eu tenho um advogado para me representar. Por quê? Porque eu não tenho que me estressar. Deixa que ele faz isso. Deixa que ele manda a mensagem, deixa que ele diz que, olha, não vou continuar por conta disso, 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 disso. Por quê? Porque quando ele relatar pra gente, inclusive, às vezes ele vem relatar, por exemplo, ele pode chegar lá e fazer até uma coisa errada, por isso que é importante essa tua pergunta. Porque, por exemplo, ele fala assim, olha, eu não vou mais por conta de hoje que que tu me deu uma advertência, né? E essa advertência pode ser justa ou não, mas entendi, é uma advertência, um dia de salário, então é um dia de trabalho. Aí aquilo não é uma falta grave. Mas não significa que não tem 300 outras faltas graves que fez isso ser a gota d'água. E aí ele associa a gota d'água. Eu tô saindo por causa dessa gota d'água aqui, porque tu não me deu 2 dias de vale de transporte, alguma coisa assim. Então, essa gota d'água não é suficiente para a rescisão indireta, mas ele tem todos os requisitos da rescisão indireta. Então, quando a pessoa relata que ela não vai mais, tem que ser pelo... Tu tem que aproveitar para falar, aquele momento pode descarregar, sabe? Não volto mais porque a condição de trabalho na condição que está, ou então seja, fala dessa forma, a condição de trabalho na condição que está, não tem condição de prosseguir. Isso está deixando óbvio que tu está saindo pela condição de trabalho. E não porque tu quer. Não porque eu estou afim de sair, não porque eu não gosto dessa empresa. Então essa é a grande diferença entre o pedido de demissão e a rescisão indireta. Só que vale salientar, todos os dois garantem direitos. Não é, eu pedi demissão, eu perco todos os meus direitos. Não, não é assim que funciona. Tu ainda tem direito a muita coisa. O que tu não vai receber, o que normalmente é o que eu sinto mais, assim, dor no coração quando a pessoa não recebe isso, é o seguro e sacar o FGTS. Então, realmente, isso tu não recebe, mas, como eu disse, se for situação de tu estar pedindo demissão, porque muitas vezes, por que a pessoa não tem seguro e não recebe o FGTS quando ela pede demissão? Porque normalmente, quando a pessoa pede demissão, é que ela já tem outro emprego. Então, se ela já tem outro emprego, sim, não precisa do seguro. Então, a regra geral é essa pro direito. Por que tu vai pedir demissão? Com certeza é para ir para um lugar melhor. Né? Se tu não quer ir para um lugar melhor, é porque tem alguma coisa errada. E se não quer ir para um lugar melhor e tem uma coisa errada, diz pra gente. Porque aí eu te dou o seguro. Exatamente. Entendeu? Então, é basicamente isso que a lei fala. Só que ela fala com aqueles termos chatos dela, né? Mas a lei fala isso. Olha, se tu quer pedir demissão, é porque eu entendo que tu tem um lugar melhor para ir. Agora, se tu não quer pedir demissão e tu quer sair, por qual motivo? É um motivo grave? Não, então deixa que eu te amparo. Deixa que eu te dou o seguro, deixa tu sacar o FGTS. Então a rescisão indireta ela funciona assim, como um amparo para aquele trabalhador que quer sair, mas não porque ele tem um lugar em vista melhor, não porque ele está a fim de sair, mas porque ele está numa condição que não é justa. E se não é justo, ele tem o direito de dar essa justa causa que a gente chama, mas é de receber esse amparo. Porque o empregador, é isso que a justiça é, ela vai te amparar naquilo que tu necessita para ir para o lugar melhor, para ir para o lugar justo. Se tu está no lugar injusto, a gente tem que te amparar para tu chegar no lugar justo. E é isso que a rescisão indireta faz, em contrapartida ao pedido de demissão, que a gente imagina, né, que a pessoa está indo para um lugar melhor. Exatamente. Então, basicamente, são essas situações. Então... E assim, só para encerrar, né, e a gente transitar para outros passos, né, galgar outros passos aqui, esse caminho, né, que parece ser tortuoso, eu acho que fica evidente que ele não é dessa forma. Porque quando as pessoas procuram a gente para uma rescisão indireta, parece difícil, não sei o quê, mas sempre é o mesmo procedimento. A pessoa manda uma mensagem, a gente escuta ela, pergunta, porque nós somos de pergunta, investiga, fala, olha, não se assustem, né? Porque às vezes eles vão falar no WhatsApp, a gente faz pergunta, a pessoa, por que tá perguntando isso? Por que tu tá falando isso? Eu acho que eu vou parar de falar com esse advogado, que ele tá me perguntando, talvez ele seja amigo do cara. Ele deve até conhecer. Ele deve até conhecer essa empresa, não sei o quê, que esses caras se conhecem. Não, inclusive, gente, saibam que eles odeiam a gente. Assim, mas de novo, é atribuição nossa, tu que escolheu, ninguém mandou vir pra cá. Eu escolhi vir pra cá. Então, assim, é minha atribuição nessa posição deixar ser odiado, né? Então, aí o que acontece? Ele fica com receio. Por que esse cara tá perguntando, investigando? É porque a gente está analisando ali tudo que para te esclarecer na integralidade, né? E aí, depois desses passos, a gente vai te orientar o que tu pode fazer, quais as ferramentas que tu tem, o contexto que tu tá, quais são as estratégias que podem ser utilizadas para tu receber tudo. E aí tu percebe
E aí o empregado se assusta, né? A gente tem diversos depoimentos. Não sabia que era tão tranquilo assim, inclusive porque a gente hoje em dia, a Justiça do Trabalho é a justiça mais atualizada que tem, mais avançada que tem. Então a gente tem, assim, atuação em nível nacional, em vários estados, e a gente nem precisa estar lá, porque a gente conversa pelo WhatsApp aqui, faz audiência virtual, é tudo um caminho bem mais simples do que já foi um dia, né, que as pessoas imaginam de uma relação com um advogado e um processo. Então, trabalhador e trabalhadoras, se caso vocês estiverem nessa situação que a gente relatou, se você tem esse instinto de achar que está errado as coisas que estão acontecendo, que a sua relação de trabalho não está ocorrendo da forma que deveria ocorrer, não peça demissão. Respire, jogue uma água no rosto e mande uma mensagem para a gente. A gente está aqui de portas abertas a tirar dúvidas para vocês, de fazer vocês entenderem o direito de vocês no caso específico de vocês. Então, não se sintam com medo, constrangidos, não sintam que a gente está muito distante de vocês. A gente está aqui a um toque do celular de vocês para tirar uma dúvida, dar uma orientação adequada. Então, sempre que vocês estiverem com essa dúvida de acharem, eu tenho ou não direito nesse caso, falem com a gente que a gente tira essa dúvida, a gente dá a orientação correta para que busque o melhor, a melhor solução para o teu caso. É interessante de casos como esse que tu exemplificou, da pessoa querer pedir demissão, só rebobinando um pouco da importância da forma como a gente personaliza isso. Já tiveram vários casos em que a pessoa falou assim, eu vou pedir demissão. Não, mas calma, me responde essas perguntas que eu vou te fazer aqui. Aí a pessoa respondeu as perguntas a gente consegue constatar que o empregador está agindo de má fé. E aí a gente recomenda, não assina a demissão. Isso não é exceção, tá? Isso é regra. Muitas vezes o empregador ele pede para a pessoa assinar a demissão, ele força a pessoa, não, mas aí para tu pedir demissão, só se tu assinar isso aqui, assina esse documento em branco, isso já aconteceu também. Sim. Eu só vou entregar a tua carteira se tu assinar isso aqui. Entendeu? Então, não assine, né? Não assina a demissão. Se você quer sair e constatar que existe irregularidade, o ideal é que você não assine mesmo, fale com o advogado. Outra coisa que também... Ele começa a majorar, ele cria a falta grave pro cara. Sim, não, mas aí é o seguinte, é melhor tu fazer isso aqui porque eu consigo regularizar a tua situação se tu assinar esse documento aqui. Não, eu só consigo te pagar. O contador falou que eu só consigo te pagar se tu assinar isso aqui. E se porventura, você estava nessa situação onde eles meio que te obrigaram a assinar essa carta de demissão, não acho que isso é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Porque você pode trazer essa situação para a gente pode entender o que de fato aconteceu e demonstrar no processo que, na verdade, esse pedido de demissão foi um pedido forçado. Foi um pedido que você se viu obrigado a fazer isso. E, na verdade, não foi uma livre vontade sua de pedir demissão, mas que aquilo ali foi forçado para você se colocar nessa situação. E dentro do processo, a gente vai pegar esse seu pedido de demissão e rasgar, porque não é um pedido válido, não é um pedido real, ele não condiz com a realidade. Então, se caso você esteve numa situação onde você se viu obrigado a pedir demissão, não é o fim do mundo, não é o último ponto. A gente consegue ainda reverter isso daí. Queria que quem assistiu a gente, né, que ficou até o final, enxergasse a gente como se fosse um tradutor para eles. Imagina, você vem trazendo as suas informações, passa aqui pela gente e a gente vai te entregar de forma simplificada todas as tuas aflições. A gente vai dizer ali os teus direitos, a gente vai te informar, vai te dar exemplos de situações parecidas com a sua, né? E eu acho que só da gente fazer esse atendimento, muita gente vai ficar tranquila. Com certeza. Né? Muita gente vai ficar tranquila com relação a isso. Eu acredito que só com as informações que a gente passou e a nossa ideia também não é esgotar todo o direito do trabalho nesse evento que a gente está fazendo, mas é de trazer informações cruciais e necessárias para que vocês possam entender onde vocês estão inseridos e o que vocês podem fazer para resolver essa questão de regularizar a sua relação de emprego ou mesmo de sair do emprego e ter todos os seus direitos garantidos. Então, a ideia do nosso evento hoje era essa, de informar ao trabalhador, de fazer ele entender quais são os direitos dele e, da mesma forma, abrir portas
para que você, se caso tenha dúvida, venha falar com a gente, venha tirar suas dúvidas, ter as orientações adequadas para que você possa escolher o melhor caminho na hora de decidir entre continuar ou não com o emprego, ou de buscar ou não a regularização disso. Perfeito. Então aqui nesse episódio a gente falou, né, das formas, da forma de trabalho. Então, a pessoa trabalha todo dia, a pessoa cumpre horário, a pessoa está subordinada ali às regras da empresa. Não tem a carteira assinada, sinal de alerta. A pessoa trabalha de carteira assinada, mas tu vê ali que a tua atividade era uma, tu começou a fazer outra, tu está começando a ser exigido em outras funções que provavelmente pagariam mais, já assina um alerta. Monitora o teu FGTS. Pô, teu FGTS não está sendo pago, cara, se o FGTS não está sendo pago, a tua rescisão dificilmente vai ser. Então, assina também um alerta. Isso tudo, veja só, são sinais de alerta, mas o que você faz com esse sinal de alerta? Você fala, entendeu? Por isso que o WhatsApp do escritório, ele fica sempre disponível, porque às vezes a pessoa tá ali com uma aflição e ela precisa tirar dúvida com alguém e aí ela vai e fala. A gente responde e tira dúvida, entendeu? Chama, olha, o teu direito é XYZ. Como é que funciona o processo? Na individualização a gente vê, olha, teu processo ele não vai durar. Um mês aqui a gente já provavelmente já vai resolver, porque ações como a tua já acordo. Olha, não, o teu processo talvez ele demore um pouquinho mais. E é importante a gente dizer que quando a gente fala sobre demorar um pouquinho mais, a gente está falando de pouquíssimo tempo. Enquanto um processo comum, que é aquele que tu bota contra TIM, que está ali há 5 anos, que a gente bota contra plano de saúde e etc., demoram, a gente está falando do seu trabalho em questão de 3 meses, questão de 4 meses. Então, isso é o demorar da justiça do trabalho. Ainda é muito rápido, né? Então, quando a gente fala sobre o tempo, a justiça do trabalho é bem rígida com relação a prazos. Se o juiz falou que vai dar a tua sentença dia tal, ele dá até antes. Então, isso daí tudo é bem rápido no seu trabalho. Esses todos são pontos positivos, né? Para você não se sentir intimidada, não ser uma barreira de buscar os seus direitos. A gente falou vários direitos aí que você pode estar deixando de receber e deveria receber. Então, vá atrás disso, cuide dessas questões, monitore a sua relação de emprego, observe o que aconteceu desde o início até hoje. Não peça demissão se você não de fato quer sair, mas se você se vê obrigado. Então, todos esses pontos, todas essas dúvidas, caso você tiver, fale com a gente, receba as nossas orientações para que tu possa buscar o melhor caminho a seguir. E como o Vitor Hugo mencionou, esse evento não se encerra aqui, tá? Todos esses direitos que a gente ventilou aqui, todos mesmo, pessoal, a gente falou aqui o Salomão mencionou rapidinho aqui, por exemplo, tá fazendo uma atividade complexa, merece o salário correspondente, né? A gente falou de hora extra, a gente falou de férias, a gente falou 13º, todos esses que a gente ventilou, a gente não aprofundou de propósito, porque a gente vai ter um episódio específico para cada um. Muitos deles a gente já respondeu aí, vocês vão poder ver no APG Responde, que é um outro evento da gente que a gente responde as perguntas de vocês. Se vocês enviarem, a gente vai colocar lá, aqui. Então a gente vai aprofundar tudo isso, tá? Para que vocês não só conheçam, mas também saibam como resguardar um a um. Porque para resguardar cada direito, a gente usa ferramentas diferentes. Mas eu vou deixar uma dica final aqui para vocês, que é usem o celular de vocês. O celular de vocês é uma máquina de produção aí de documentos que faz com que o teu processo seja mais rápido. O Salomão falou da Justiça do Trabalho, como ela é rápida. E, gente, ela realmente é rápida, porque apesar de a gente ter estados diferentes, né? Vamos dizer, a gente tem São Luís, Belém, São Paulo, Rio, Fortaleza, Bahia, vários locais diferentes que a gente atua, né? Falei aqui rápido. Apesar de serem locais diferentes ou interiores, né, interiores do nosso estado, então quando a gente tem atuação nesses locais, apesar de serem diferentes, eles têm uma proximidade e velocidade. Por quê? Porque mesmo sendo naquele local, a Justiça do Trabalho ela é federal, então ela tem um investimento forte, tem uma organização nacional, então isso faz com que o processo seja muito mais rápido, todos eles têm uma tecnologia muito forte, e se o processo, vamos dizer, não se decide na primeira decisão do juiz, sobe, ele também volta muito rápido, porque a Justiça do Trabalho ela trabalha com verba alimentar e ela tem noção disso.
ela sabe que tu não pode ficar sem salário. Então, ela tem uma velocidade muito maior, como o Salomão falou, de todos os outros processos. Isso facilita, né, a vida de vocês e da gente, para que a gente consiga alcançar isso. E quando vocês usam essa ferramenta mágica, que hoje em dia é o celular, que antigamente não tinha, por isso que a pessoa fala assim, não tem que ter testemunha, é porque antigamente não tinha celular, gente. Vocês não usavam celular, a gente não tinha celular assim, todo mundo tem um celular, não era normal, né? E esse celular hoje em dia faz tudo. E também, de novo, mas não se coloquem em risco, não se tornem detetives, é simplesmente de, passei a jornada, vou fazer um registro, né? Não precisa ser todo dia, mas estou tirando foto aqui no trabalho, para depois dizer que eu não trabalho aqui, para depois dizer que eu não faço funções aqui. Então, essas questões pontuais de cada direito, a gente vai trazer em episódios que vão ser anexos a esse, que a gente vai somar repertório para vocês, tá? Mas antes disso acontecer, não esperem. Mandem mensagem, compartilhem com os amigos de vocês, tragam dúvidas, podem trazer sugestões também, tá? A gente não tem aqui a ideia de esgotar vocês, mas a ideia de trazer revelações que podem fazer diferença na vida prática de vocês receberem valores expressivos que vocês já têm para receber. Não é um negócio que tu vai ter que trabalhar mais, já está lá. Tu já trabalhaste para receber aquilo. Então, você só tem que se movimentar para ir buscar. E a gente vai estar aqui para fazer esses passos, né? Mostrar qual é o caminho e estar sempre contribuindo. Então, entre em contato, tá? Que a gente vai poder ajudar vocês e manter o sigilo, né? Sempre importante. E não se desesperem. Se a gente não responder imediatamente, porque logo vocês serão respondidos, normalmente no mesmo dia, claro, se vocês não falarem num domingo ali, num sábado, mas no mesmo dia a gente retorna, vai fazer perguntas, é natural, não fiquem assustados com isso, tá? São pessoas que, se não for a gente, como falando no telefone, provavelmente não vai ser, mas são pessoas treinadas por nós, e quando elas têm alguma dúvida, elas falam com a gente, né? Se eu pintar alguma dúvida, fala com a gente pode até tomar frente ali para falar contigo. Se quiser falar com a gente também, pode falar lá, eu quero falar com o fulano, e aí, tudo bom? A gente fala com vocês, e é isso, interajam com a gente, compartilhem com os amigos de vocês, porque o conhecimento ele faz com que o alcance daquilo que tu mereces fique mais fácil, tá? Muitas vezes os empregadores e os empregados já recebem aquilo que tem para receber só por saber, né? Porque o empregador acaba tendo notícia e fala, ih, rapaz, não sabia, vou lá fazer, né? Tem essa raridade de pessoa. Sim, ainda. Na verdade, para falar a verdade, né? Vamos ser justos aqui. É a regra geral. A gente pensa assim, nossa, a regra geral é errada. Não, é porque a gente atende situações que estão equivocadas. Então, sim, se tu olhar para dentro do escritório, a gente só vai encontrar a situação que está errada. Mas se a gente olhar para o cenário geral, os empregadores estão fazendo as coisas certinho. Porque estão todas as empresas aí funcionando tranquilamente, né? Na grande maioria, está tudo certinho. A gente só precisa trabalhar naqueles ainda que precisam de uma certa correção. Sim, perfeito. Né? É isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Mandem sugestões, abraços, mimos, recebidos. Até mais. Tchau, gente.